Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar e ano. Dólar e ano que continua a negociar em alta, com o iene a continuar a negociar em perdas e o dólar a negociar em ganhos. Claro que, como já todos nós sabemos, o grande motor dos mercados ultimamente, e o dólar e ano obviamente também não é exceção, continuam a ser o fluxo noticioso por parte da parte do conflito no Médio Oriente, entre os Estados Unidos, Israel e o Irão, que continua aqui assim a impactar bastante os mercados, levando nomeadamente os preços do petróleo em alta, como vemos, como o dólar também a manter-se em alta, os níveis de volatilidade também em alta, portanto tudo isto a ser mais do que razão suficiente para continuar a pressionar o iene e portanto a manter o dólar iene também a negociar em ganhos. A semana passada tivemos o Banco do Japão e tivemos a Reserva Federal dos Estados Unidos. Ambas mantiveram as suas taxas inalteradas. No banco, como podemos ver por aqui, o Banco Central norte-americano manteve as suas taxas em 3,50 a 3,75. Os dot plot que estávamos aqui à espera, de alguma forma, como esperado, a FOMC que manteve as suas projeções tanto para o resto deste ano como para 2027, ou seja, um quarto de taxa de juros ainda para este ano e um quarto de taxa de juros para o próximo ano. Claro, isto são os dot plot, o mercado é uma coisa completamente diferente. Como vemos pelo mercado, em relação às probabilidades dadas aqui pela Fed Tool, Fed Watch Tool, o que nós vemos aqui é o desaparecimento completo de qualquer corte de taxa de juros para este ano, e portanto os mercados monetários o mercado de futuros já só estão a colocar como hipótese um corte de taxa de juros, se acontecer, lá mais para o último trimestre de 2027, portanto completamente, ou seja, isto foi uma viragem bastante hawkish por parte do Banco Central norte-americano, por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Já por outro lado, o Banco do Japão, como vemos, nada mudou, ou seja, Kazuo Ueda não deu nenhuma indicação futura relativamente às subidas de taxa de juros. Já na semana passada eu tinha indicado aqui que o mercado estava de alguma forma à espera de uma subida de taxa de juros em abril, e aqui mantém-se as projeções para a possibilidade de vermos uma subida de taxa de juros em abril. Aliás, temos aqui 63% de hipóteses, as probabilidades estão a 63% para que isso aconteça, e não mais do que isso, ou seja, com uma nova subida de taxa de juros só a ser descontada lá mais para o final do ano, quanto muito na última reunião de 2026 ou na primeira de 2027. Portanto, ou seja, nada disto mudou e continuamos então a ter o mesmo cenário que tínhamos anteriormente. Ora, o que é que isso dá? Dá para já na possibilidade de continuarmos a ver o iene a ser pressionado. Tal como eu já tinha dito a semana passada, a situação da guerra no Médio Oriente dá mais valor ao dólar, dá mais suporte ao dólar. Isso, por outro lado, retira de alguma forma a apetência para haver aqui assim as tais intervenções por parte tanto do Ministério das Finanças japonês como do Tesouro norte-americano, se é que ele vinha a fazer alguma intervenção ajudando de alguma forma o Ministério das Finanças japonês para realizar ganhos no iene, mas exatamente esta situação da guerra, em que por si só já suporta ao dólar, retira um pouco aqui
as, as, as possibilidades de vermos aqui uma intervenção mais próxima aos níveis que nós estávamos à espera aqui perto dos 160 ou nos 160, onde o mercado já lá esteve. Ora, mas o fluxo noticioso é o que está a contar muito mais. Se não, veja-se o que é que aconteceu hoje, em que os mercados, nomeadamente o petróleo, que começaram a semana em alta, dispararam logo no início da semana, nas primeiras horas, e vieram com o Brent a vir aqui nos 110 dólares por barril. Bastou que Donald Trump, durante o fim de semana, ter dado 48 horas, no sábado, deu um ultimato de 48 horas para a abertura do Estreito de Hormuz por parte do Irão, bastou ele dizer que afinal dava mais 5 dias para que o petróleo caísse de imediato dos tais à volta dos 110 dólares para à volta dos 95, 96 dólares, onde neste momento se encontra a negociar. O mesmo aconteceu com o dólar, em que abriu este é o gráfico diário. Se nós colocarmos aqui um gráfico, vamos colocar aqui um gráfico a uma hora, o que vemos é de imediato esta abertura em alta, nem que foi aqui assim bem perto, ali à volta dos 100 pontos aqui neste DXY, e que bastou a tal situação em que ele recuou do tal ultimátum das 48 horas, que acabariam agora por esta hora aproximadamente, para que os preços caíssem para abaixo dos 99 pontos, a 98, 90, como neste momento se encontra a negociar. Portanto, este fluxo noticioso mantém-se, continua, e de facto o que nós vemos é exatamente isto. Temos o gráfico a 4 horas e exatamente este movimento que estamos aqui a ver é exatamente isso, ou seja, uma vez mais foi só o recuar. Mesmo assim, o preço, vamos lá ver, nós estamos a dizer que ele está com mais volatilidade, é verdade, está, mas continua bem aqui agarrado nestes níveis. Aliás, eu vou retirar esta linha de tendência que não faz sentido, na medida em que deixou de haver a tendência esta tendência ascendente de muito curto prazo, agora está aparentemente a lateralizar a níveis muito altos, e aparentemente é isso que provavelmente vamos continuar a ter. Esta semana não temos, além do que está a acontecer, e já é muito no Médio Oriente, temos os PMIs esta noite, inclusive no Japão, na Austrália, e amanhã de manhã na Europa, e depois nos Estados Unidos à tarde. Portanto, os PMIs são de facto o mais... o indicador económico de maior relevância para o dia de hoje, para esta semana. Vamos ter ainda também os dados nacionais da inflação no Japão. No entanto, esses dados nacionais da inflação, vamos aqui vê-los. Em princípio, o mercado está à espera que eles que caiam ligeiramente, aqui assim dos 2% para 1,7%, e basicamente se mantenha com os preços a manterem-se na linha, de alguma forma, nos níveis que o Banco do Japão ainda continua a projetar. E, portanto, a partir daqui, o que nós vamos possivelmente ter é, digamos, um impacto bastante reduzido destes números da inflação que vamos conhecer já esta noite, por sinal. Mais uma vez, provavelmente o que vamos ter é a tal situação ainda no Médio Oriente, em que, como vemos, o recuo nesta escalada que tem existido vai provavelmente levar à continuação de algum recuo nos ganhos do dólar, provocando então aqui uns recuos também ele no próprio dólar iene. Já uma escalada no conflito, como vemos, acaba por impulsionar mais o dólar iene, na medida em que, mais uma vez, os preços da energia sobem, esses preços de energia vão pressionar
extraordinariamente o iene japonês, aliás, as economias asiáticas todas em geral, portanto, a japonesa não é exceção, e por outro lado, a suportar ganhos do dólar, portanto, impulsionando uma vez mais o dólar iene, aliás, como tem acontecido. Vamos agora olhar para os outros gráficos, para termos uma visão mais global. Okay, temos aqui o gráfico semanal e aqui, como nós vemos, o preço hoje já rondou, já ficou entre os 158 e os, desculpem, os 159,65. Quando na semana passada tivemos um intervalo, digamos, entre os 157,50 e os 159,90. Portanto, tivemos aqui um novo máximo. Provavelmente vamos continuar com alguma consolidação ainda em torno destes níveis, enquanto a situação do Médio Oriente não se esclarecer, não se resolver. Continuo a acreditar que se esta área for ultrapassada, e estamos a falar os tais, o total máximo feito já a semana passada, 159,90, portanto estamos a falar de 160, até aqui aos tais 162 que já falava na semana passada, isto é uma área de facto é uma área de intervenção bastante definida já anteriormente, e eu acredito que mesmo nesta situação possa haver aqui sim alguma intervenção, menos musculada, como eu costumo dizer, mas ainda assim uma intervenção. E isso irá provavelmente colocar pressão aos preços, primeiro para um primeiro teste aqui à média móvel das 21 semanas, está aqui à volta dos 156,50, e que se vier abaixo, então aqui um pouco mais nos 154,40, ou mesmo na linha de tendência ascendente, esta sim de mais longo prazo, que temos aqui assim à volta dos 153. Quando olhamos para os indicadores de momento, o que vemos é tanto o RSI como o MACD a darem a continuidade desta tendência ascendente de mais longo prazo no dólar iene. No gráfico diário começamos já a ver também aqui assim o mercado bastante tapado a esta zona, aqui muito perto dos 160, como eu disse, 159,90 foi o máximo da semana passada. O preço está contido para já nestes últimos dias, mesmo com alguma volatilidade adicional, e tivemos aqui bastante volatilidade na semana passada. Vamos lembrar que tivemos a Reserva Federal dos Estados Unidos, Banco do Japão, tivemos muito fluxo noticioso da parte do conflito no Médio Oriente, e portanto tudo isto mesmo assim, tecnicamente o mercado conseguiu aguentar aqui os tais 157,65, este máximo que está aqui a dar neste momento o suporte, ao mesmo tempo aqui assim, feito também pela média móvel dos 21 dias, que está aqui nos 157,80 neste momento. Portanto, este será, digamos, aqui o suporte nesta área. Portanto, estamos a falar de 157,80 a 160, aqui assim como uma área que possivelmente vamos ver aqui assim durante algum tempo a consolidar o preço. Quebrado isto, vamos ter a nuvem de Ishimoku, que neste momento se encontra aqui à volta em torno dos 155,50, neste momento 155,36 a 155,76 para ser mais preciso, e portanto só o quebrar disso tudo então é que vamos ter uma série de suportes que culminam com esta importante média móvel dos 200 dias, que está aqui nos 152, ao mesmo tempo este duplo fundo feito aqui assim, logo em princípios de 2026, princípio deste ano, em que teve aqui assim, foram testados os 152 e foram bastante rejeitados, aliás, com a situação também da guerra no Médio Oriente agora a sustentar muito mais este próprio movimento ascendente. Quando olhamos para os indicadores de momento, uma vez mais, o que temos
é tanto o RSI como o MACD a darem o momento ascendente e a colocarem a continuação nesta tendência ascendente, se bem que nos últimos dias vimos um recuo no RSI e vimos também um recuo na linha do MACD, que neste momento, apesar de estar bem acima da linha neutra, está a cruzar ou está a tentar cruzar de forma descendente com a linha de sinal. Ora, para terminar, vamos então aqui para o gráfico a 4 horas e aqui é mais visível esta tal consolidação que eu falo. Eu falo também 159,90, eu arredondo para os tais 160, como já disse antes. Reparem que temos aqui um triple bottom, desculpem, um triple top, que estamos 2 e 3, dá quase a sensação de termos aqui alguma mão invisível, passa a expressão, que vai vender dólar iene quando se encontra aqui nesta zona. Ou seja, para todos os efeitos, há aqui, parece-me a mim, uma forte resistência a estes níveis, aqui muito perto dos 160. Eu acredito que isto vá continuar a manter-se, principalmente se o conflito não escalar. Já agora, o ultrapassar desta área de 160 pode dar com força um tal movimento em alta para ir visitar os tais máximos que já referi antes, aqui nos 162. Abaixo, como vimos aqui, os tais 157,70 continuam a ser suporte. Os 157,70 é a média móvel, é à volta dos 157,79, é a média móvel dos 21 dias neste momento. E aqui os 157,27, que é este mínimo aqui feito logo ao início e que foi aqui também esta própria área testada já. Portanto, esta área que estamos aqui assim a ver neste momento, entre, eu diria, 157,30 a 157,70 é uma área de suporte com alguma força também, e portanto aqui 157,30, 157,70 e acima os 159,90, 160 como resistência. Portanto, este é o meu cenário base, ou seja, que o preço possa andar aqui. Como digo, um break da resistência a 160, eu vejo 162, já por outro lado o quebrar deste suporte nestes níveis em torno dos 157,50, eu vejo a possibilidade de virmos aqui assim à média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, que está nos 156,60, mas com facilidade para vir visitar níveis em torno dos 155 e abaixo dos 155 aqui nos 154,33. Para já, quando olho para os indicadores de momento, tanto o RSI como o MACD, o que eu vejo é o serpentear em torno da linha média, ou seja, sem nenhum momentum bem definido e dando a possibilidade de continuarmos a ver aqui assim a consolidação do dólar iene nesta área. Mas, como sempre, isto é apenas a minha maneira de ver, de interpretar os dados, de interpretar os gráficos e de ver o mercado. Não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Desejo a todos o resto de uma boa semana, ótimos negócios, e eu, por mim, estarei por cá para a semana com mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!